Eles não tinham poder, dinheiro ou influência, mas mudaram o mundo. O que eles descobriram que ainda hoje continua transformando vidas? O livro de Atos dos Apóstolos não é apenas a continuação da história de Jesus após a ressurreição. É o testemunho vivo de como Deus transformou pessoas comuns em instrumentos poderosos para mudar o mundo. Em cada capítulo, vemos coragem surgindo em meio à perseguição, milagres acontecendo em tempos difíceis e vidas sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho. Atos revela o nascimento da Igreja, o agir do Espírito Santo e a expansão da fé através de homens e mulheres que decidiram obedecer a Deus acima do medo. Pessoas simples passaram a viver com uma força espiritual que ultrapassava as circunstâncias ao redor delas. Porque Atos não fala apenas sobre o passado, ele também fala sobre nós. Assim como aqueles discípulos enfrentaram dúvidas, desafios e oposições, hoje também somos chamados a permanecer firmes em meio às dificuldades da vida. Ao longo dessas 12 lições, veremos princípios espirituais que continuam fortalecendo, direcionando e transformando vidas até os dias de hoje. Primeira lição: o poder do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. O livro de Atos começa mostrando que os discípulos precisavam da direção e da força do Espírito Santo para cumprir a missão. Jesus sabia que eles enfrentariam perseguições, medo e grandes desafios. O Espírito Santo não apenas fortalece, mas também guia, consola e dá discernimento. Muitas pessoas tentam vencer batalhas espirituais apenas com força humana, mas Deus deseja que aprendamos a depender dele diariamente. Quando o Espírito Santo dirige uma vida, existe mais equilíbrio, coragem e perseverança. Essa lição nos lembra que ninguém consegue permanecer firme espiritualmente sem comunhão constante com Deus. Segunda lição: a importância da oração. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 1:14. Antes do grande mover acontecer, os discípulos permaneceram unidos em oração. Isso mostra que os maiores milagres muitas vezes começam em ambientes silenciosos de busca espiritual. A oração aproxima o coração humano da presença de Deus, fortalece a fé e produz paz interior, mesmo em tempos difíceis. Existem momentos em que respostas parecem demoradas, mas Deus continua trabalhando enquanto seus filhos perseveram. Essa lição revela que uma vida distante da oração se torna espiritualmente enfraquecida. Porém, quem desenvolve intimidade com Deus encontra força para continuar mesmo quando enfrenta lutas, incertezas e pressões ao redor. Terceira lição: a unidade fortalece a igreja. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:44-47. A igreja primitiva crescia porque existia união, amor e cuidado entre os irmãos. Eles entendiam que caminhar com Deus também significava viver em comunhão uns com os outros. Hoje, muitas pessoas vivem isoladas emocionalmente e espiritualmente. Porém, Deus deseja que seu povo desenvolva unidade, apoio mútuo e compaixão.
A união fortalece a fé e ajuda pessoas cansadas a continuarem firmes. Essa lição ensina que relacionamentos saudáveis e sinceros fazem parte do crescimento espiritual. Uma igreja unida transmite esperança, acolhimento e testemunha o amor de Deus de maneira verdadeira diante do mundo. Quarta lição: Deus usa pessoas simples. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Pedro e João eram homens simples, sem posição importante diante da sociedade. Mesmo assim, Deus os usou poderosamente porque estavam cheios da presença do Senhor. Muitas pessoas acreditam que não possuem capacidade suficiente para serem úteis no reino de Deus. Porém, Atos mostra que Deus não procura a perfeição humana, mas corações disponíveis. O Senhor transforma limitações em instrumentos para a sua obra. Essa lição nos lembra que intimidade com Jesus vale mais do que reconhecimento humano. Pessoas comuns podem impactar vidas profundamente quando permanecem obedientes e sensíveis à direção de Deus. Quinta lição: obedecer a Deus acima dos homens. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Os apóstolos enfrentaram ameaças e perseguições, mas decidiram permanecer fiéis ao Senhor. Eles compreenderam que agradar a Deus era mais importante do que viver dominados pelo medo humano. Hoje também existem pressões, opiniões e situações que tentam afastar pessoas dos princípios espirituais. Porém, essa lição ensina que fidelidade exige coragem. Nem sempre obedecer será confortável, mas Deus fortalece aqueles que escolhem permanecer firmes. A verdadeira fé continua avançando mesmo em tempos difíceis. Quem aprende a obedecer ao Senhor desenvolve maturidade espiritual e confiança mais profunda no cuidado divino. Sexta lição: o pecado destrói silenciosamente. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5:3-4. A história de Ananias e Safira revela que o pecado quase sempre começa de maneira silenciosa dentro do coração. O verdadeiro problema não era apenas o dinheiro, mas a mentira, a hipocrisia e o desejo de aparentar uma espiritualidade que não existia. Aos poucos, o orgulho e a falsidade vão endurecendo a alma e afastando a pessoa da presença de Deus. Muitos conseguem esconder erros diante das pessoas, mas ninguém consegue esconder o coração diante do Senhor. Deus deseja sinceridade, verdade e arrependimento verdadeiro. Uma vida construída sobre aparência produz vazio, medo e destruição espiritual. Porém, aqueles que vivem com integridade encontram paz, liberdade e comunhão com Deus. O Senhor honra quem escolhe viver com sinceridade diante dele todos os dias. Sétima lição: Deus transforma vidas. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Atos 9:20. A transformação de Saulo em Paulo revela que ninguém está longe demais da graça de Deus. O homem que perseguia cristãos tornou-se um poderoso pregador do Evangelho. Isso mostra que Deus pode mudar pensamentos, restaurar caminhos e renovar completamente uma vida. Muitas pessoas acreditam que certos erros não possuem mais solução, mas o Senhor continua realizando transformações profundas.
O passado não precisa definir o futuro de alguém. Quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Cristo, começa uma nova caminhada marcada por propósito, crescimento espiritual e mudança interior verdadeira. Oitava lição: Deus não faz acepção de pessoas. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34 a 35. Essa passagem mostra uma das verdades mais profundas do Evangelho. O amor de Deus alcança qualquer pessoa que se aproxima dele com sinceridade. Pedro percebeu que o Senhor não está preso às barreiras humanas, tradições ou diferenças criadas pela sociedade. Deus vê além da aparência e conhece aquilo que existe dentro do coração. Muitos são rejeitados pelas pessoas, mas nunca são ignorados pelo Senhor. Essa lição nos ensina que a graça de Deus está disponível para todos os povos, culturas e histórias de vida. Não importa o passado de alguém, Deus continua oferecendo perdão, transformação e uma nova oportunidade. Quando entendemos isso, nosso coração também muda. Aprendemos a agir com mais misericórdia, respeito e amor, tratando as pessoas da maneira que gostaríamos de ser tratados diante de Deus todos os dias. Nona lição: louvar em meio às dificuldades. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Atos 16, 25 a 26. Mesmo sofrendo injustamente dentro da prisão, Paulo e Silas decidiram não permitir que a dor roubasse sua fé. Em vez de murmurar ou se entregar ao desespero, escolheram orar e louvar a Deus em meio à escuridão daquele momento. Essa atitude revela que a verdadeira confiança no Senhor não depende das circunstâncias ao redor. Existem fases da vida em que tudo parece pesado, silencioso e sem saída, mas Deus continua trabalhando mesmo quando nada parece mudar. O louvor fortalece a alma, traz esperança e ajuda o coração a permanecer firme durante as batalhas. Enquanto Paulo e Silas adoravam, Deus começou a mover os alicerces da prisão. Essa lição nos ensina que o Senhor pode transformar ambientes difíceis e abrir caminhos inesperados para aqueles que continuam confiando nele em meio às dificuldades. Décima lição: o Evangelho alcança famílias inteiras. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. A transformação do carcereiro revela que o poder do Evangelho não alcança apenas indivíduos, mas também famílias inteiras. Deus é capaz de restaurar ambientes marcados por dor, conflitos, distanciamentos e feridas emocionais acumuladas ao longo do tempo. Muitas pessoas sofrem ao ver alguém da própria casa perdido, desanimado ou afastado de Deus. Mas essa passagem mostra que nunca é tarde para o Senhor começar uma nova história dentro de um lar. O Evangelho traz esperança, reconciliação e mudança verdadeira para aqueles que abrem o coração para Cristo. Existem milagres que começam silenciosamente dentro da família, através de pequenas mudanças, perdão e restauração espiritual. Essa lição nos ensina a não desistir de quem amamos. Deus continua trabalhando mesmo quando nada parece acontecer. O Senhor ainda transforma corações, fortalece relacionamentos e traz luz para dentro dos lares que confiam nele. 11ª lição: permanecer firme na missão.
mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Paulo decidiu colocar o propósito de Deus acima dos próprios medos, confortos e dificuldades. Mesmo enfrentando perseguições constantes, sofrimento e oposição, ele permaneceu firme porque entendia que sua vida tinha uma missão maior. Essa passagem nos ensina que seguir o caminho de Deus nem sempre será fácil, mas vale a pena permanecer fiel até o fim. Existem momentos em que o cansaço, as críticas e os desafios tentam fazer alguém desistir da caminhada espiritual. Porém, Deus fortalece aqueles que continuam avançando com fé e perseverança. Cada batalha enfrentada produz crescimento, maturidade e dependência do Senhor. Permanecer firme não significa nunca sentir medo ou fraqueza, mas continuar confiando em Deus mesmo durante as dificuldades. Quem persevera desenvolve uma fé mais forte e encontra verdadeiro sentido na missão que recebeu do Senhor. 12ª lição. A palavra de Deus permanece viva. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa que alugara e recebia a todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Atos 28, 30-31. O livro de Atos termina mostrando que, mesmo diante de perseguições, prisões e dificuldades, o Evangelho continuava avançando poderosamente. Isso revela que a palavra de Deus não pode ser impedida pelos homens. Ao longo da história, muitos tentaram silenciar a mensagem de Cristo, mas ela continua alcançando corações, transformando vidas e trazendo esperança para pessoas em todas as gerações. Essa lição nos lembra que Deus permanece no controle mesmo quando tudo parece difícil ou incerto. Sua verdade continua viva, poderosa e capaz de sustentar aqueles que confiam nele. Quando alguém permanece firme na palavra, encontra direção para os momentos de dúvida, força durante as lutas e esperança para continuar caminhando. O Evangelho continua sendo luz em meio à escuridão e salvação para todos os que creem. Depois de conhecer essas 12 lições do livro de Atos dos Apóstolos, fica claro que Deus continua agindo na vida daqueles que permanecem firmes na fé. O mesmo Espírito Santo que fortaleceu os discípulos continua fortalecendo pessoas hoje. As dificuldades mudaram ao longo dos séculos, mas a necessidade de oração, coragem, perseverança e confiança em Deus continua a mesma. Atos nos mostra que vidas comuns podem ser transformadas quando alguém decide obedecer ao Senhor de verdade. Pedro, Paulo, João e tantos outros enfrentaram perseguições, medos e desafios, mas continuaram avançando porque aprenderam a depender da presença de Deus acima de qualquer circunstância. E essa continua sendo a grande mensagem deste livro. Deus ainda transforma corações, restaura vidas e abre caminhos onde parece não existir saída. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários qual dessas lições mais impactou você hoje. E se deseja continuar acompanhando estudos bíblicos e reflexões como esta, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Que Deus fortaleça sua fé, renove sua esperança e conduza cada passo da sua vida. Até o próximo vídeo.